amigos, no Falando de Construção, nós procuramos conversar com pessoas que estão ajudando a construção e as cidades a terem um futuro melhor. No episódio de hoje, nós vamos conversar com Cristiano Gregório. O Cristiano é CEO do ecossistema Cienge, pertencente à Starian Softplan. É uma das empresas que mais acompanham e impulsionam a transformação digital da construção civil brasileira. A construção enfrenta muitos desafios cada vez maiores. Além da escassez de mão de obra e da necessidade de aumento da produtividade, a própria reforma tributária amplia a complexidade do setor, tanto na parte operacional das empresas, como exigindo mais conjunto de informações e uma cada vez maior quantidade de eficiência de gestão. Tudo isso é o desafio que a gente tem pela frente. E hoje, então, com o Cristiano, nós vamos conversar sobre como tecnologia e inteligência artificial podem ajudar construtoras e incorporadoras a enfrentar esses desafios. Quais aplicações já podem ser utilizadas hoje e como, por exemplo, será o perfil dos próximos profissionais que vai mudar e a consolidação de um novo modelo de negócio. Como que as empresas vão funcionar? Elas terão que se aglutinar para enfrentar a necessidade de investimento em tecnologia e, principalmente, como que o Cristiano enxerga o futuro da construção. Eu sou José Carlos Martins e este é o Falando de Construção. Cristiano, eu queria te perguntar um pouquinho se a tecnologia ainda é uma ferramenta para ganhar eficiência ou é uma questão de sobrevivência para, com todas essas transformações que estão ocorrendo, se deixa de ser um avanço ou é uma necessidade? Como é que você vê isso? Bom, Zé, na verdade, assim, quando a gente fala do setor da construção, do setor imobiliário, a gente historicamente é um setor bastante atrasado em termos de adoção de tecnologia. O nosso setor, historicamente, sempre foi percebido como um setor onde a adoção de tecnologia ela vinha muito após outros setores. O que eu percebo, principalmente de 5 anos para cá, é que essa curva de adoção de tecnologia tem mudado, tem acelerado muito, mas a gente ainda está longe de outros setores, de outras indústrias, como o setor financeiro, o setor de varejo, setor farmacêutico, enfim, tem diversos outros setores da economia que já se valem muito mais de tecnologia do que o nosso setor. Na prática, ainda o nosso setor percebe tecnologia como um gasto, como um custo adicional. Como é que eu vou apropriar isso no meu custo de obra? Então, muitas vezes não se enxerga a tecnologia como uma alavanca de resultado. Evoluiu muito. A tecnologia, em todos os setores da economia, ela traz avanços de produtividade, de rentabilidade, ou seja, você consegue ter negócios muito mais saudáveis tendo a tecnologia como uma aliada. Entendo que a gente avançou muito, mas ainda há uma percepção do nosso setor de, eu sempre fiz obra de uma forma, entendo que eu vou continuar fazendo dessa forma. No resto da vida. Exatamente. Mas a minha percepção aí, estando diretamente envolvido no dia a dia de construtoras, desde construtoras de pequeno porte até grandes construtoras, essa realidade tem mudado de uma forma muito acelerada. Então, cada vez mais o mercado percebe que você não consegue mais ter processos estruturados, ter acompanhamento efetivo do teu orçamento, da execução das obras, enfim, seja em termos de prazo, em termos de custo, sem ferramentas de tecnologia. Há um avanço, mas ainda há muita oportunidade para a gente acelerar Deixa, ainda mais a adoção. deixa eu te perguntar uma coisa. Isso é uma coisa que sempre me pega profundamente. Quando a gente vai fazer transformações, existem resistências às transformações. Então, existe uma equação que, quanto mais um setor é evoluído e é mais complexo,
ele resiste mais às transformações. Não seria uma virtude nossa estarmos atrasados e agora, numa transformação, não teríamos tanta coisa resistindo à transformação? O que você acha disso? Eu, 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 eu concordo. Na verdade, o ser humano, por natureza, né, e isso não é só no nosso setor, né, Zé? O ser humano, por natureza, ele é resistente à mudança. Sem É dúvida, natural sem dúvida. é natural você ter um modus operandi e acreditar que aquele modus operandi que te levou até certo ponto vai continuar te auxiliando a dar os próximos passos. No caso da tecnologia, sempre houve muita resistência, sim, de áreas, mas principalmente o que eu percebo é que quando a gente olha o negócio de uma construtora, de uma incorporadora, ele é muito fragmentado entre a área de engenharia, a área de suprimentos, o canteiro efetivamente onde as coisas acontecem. E a grande dificuldade foi como que eu consigo adotar tecnologia que percorra transversalmente todas as áreas para que eu possa ter mais informações, mais dados da minha operação, para aí sim evoluir ou aprender com esses dados, para que minimamente a gente consiga não errar novamente em erros que a gente cometeu na obra um, quando a gente for fazer a análise de viabilidade da obra 2, da obra 3, enfim, como é que a gente aprende? Não tem jeito mais fácil de aprender senão com os próprios erros. Qual é o grande ponto? A tecnologia ela é uma grande aliada. Imagina que você tem uma construtora que está operando aí com 3 canteiros, cada qual com um engenheiro liderando, cada qual tendo os seus erros e aprendizados. Como é que eu compartilho entre essas obras? Como é que eu garanto que o aprendizado que eu tive em uma vá para as demais? E aí a tecnologia, de fato, ela é uma grande aliada. Mas, naturalmente, sempre há resistência. Sempre há resistência porque a gente sempre acreditou muito no eu sempre fiz assim, cheguei até aqui fazendo Ah, assim, e aí, isso vai continuar naturalmente, dando certo. Isso vai isso continuar dando certo. acaba sendo resistência. Cris, na tua experiência, na convivência com todos esses milhares de consultores incorporadores que estão dentro do Cienge, qual que você imagina ser as 3 maiores transformações na construção, antes de se falar especificamente de tecnologia, que a construção, quais serão as 3 principais transformações que o setor terá nos próximos 10 anos? Bom, vamos lá. A gente fala de apagão de mão de obra já tem bastante tempo, né? Então, Sim. eu acredito que o apagão de mão de obras no nosso setor, a mudança, a criação de novas profissões que levam muitos operários, principalmente, para outros caminhos que não o canteiro de obras, ela tende a se aprofundar. Ela tende a se aprofundar por mais que iniciativas setoriais aconteçam de capacitação, de formação de mão de obra, esse apagão de mão de obra tende a acelerar. Então, essa é uma transformação que vai sim cada vez mais ser presente. Uma segunda, que também não é de hoje que a gente fala, é sobre industrialização, componentização da construção civil. Muitos benefícios são mapeados, eu acho que todo mundo que está envolvido no dia a dia de execução de obras entende os benefícios de uma industrialização do ponto de vista de você ter menos erros, ter menos custos, conseguir ser mais efetivo na execução do seu projeto, mas sempre fatores como isonomia tributária, enfim, sempre foram pontos que atrasaram a adoção da industrialização efetivamente. E aí eu vou falar do terceiro ponto mais para frente, que eu acho que é uma transformação completa, que é a reforma tributária, mas voltando para a industrialização, eu acredito que a reforma tributária ela é um grande vetor de adoção de industrialização no nosso setor. Então, acredito sim que a industrialização cada vez vai estar mais presente, cada vez mais a gente vai ter menos gente no canteiro e mais gente em indústrias produzindo componentes para os nossos empreendimentos. E o terceiro ponto que eu citei
é a reforma tributária. A reforma tributária, ela chega num momento em que, com um propósito muito claro, de melhorar o sistema de arrecadação no país, não com o objetivo de aumentar a carga tributária, pelo contrário, com o objetivo de facilitar o dia a dia de todas as operações, de todos os setores, mas no setor que a gente atua, na construção civil, ela traz uma série de desafios, porque é uma mudança significativa na forma de você apurar tributos. O nosso setor sempre esteve muito acostumado, nos últimos anos, com o RET, então nunca houve uma preocupação efetiva de controle de custos, seja através de fornecedores de insumos, seja de empreiteiros, enfim, subcontratação, porque no final do dia toda a tributação estava lá no valor de venda, estava sobre o VGV. A reforma tributária, ela vem com um impacto bastante importante, ela traz muitas oportunidades para o nosso setor capturar outros modelos de receitas. Então, acredito que muito do modus operandi de como a gente trabalha, até o setor se acomodar e entender os impactos reais, vão surgir. Vão surgir novas oportunidades, novos entendimentos, entendimentos se a minha incorporadora ela vai ter um viés mais patrimonialista, eu vou ter um foco também em aluguéis e não somente em repasse das unidades, em que momento que eu faço repasse, como é que eu faço obras em SPS cooperadas, como é que vai funcionar essa lógica, uma vez que eu não tenho mais venda e eu não recupero tributos. Então, tem muitas dinâmicas do setor que a reforma tributária vai impactar. E aí, Zé, pegando esses 3 pontos que eu acho que são centrais no que vem de desafios aí nos próximos 10 anos, eu acho que os 3 estão muito conectados. A questão Sim. do apagão de mão de obra abre mais oportunidade para a industrialização. A isonomia tributária que a reforma tributária traz também abre mais caminhos para a industrialização. Então, se de fato a gente entender adequadamente os impactos que a reforma traz, como que eu consigo concatenar para talvez ter menos atividades no canteiro e mais off-site, eu posso estar com uma iniciativa resolvendo um impacto que a outra frente traz. Pois é, você veja, vindo do Cristiano, CEO do Cienge de Tecnologia. Poxa, o Cristiano não falou de inteligência artificial, não falou de IA. Então a minha pergunta é assim agora. Existe muito entusiasmo em torno do IA. Queria que você desse uma pincelada bem rápida para nós do que é realidade e o que é expectativa. Sabe, Cristiano? Eu tenho assistido algumas palestras tuas e eu não sei se as pessoas têm tido a oportunidade, mas eu queria muito que você tocasse o que é realidade e o que ainda é uma expectativa que possa entrar ajudando o setor. Boa, boa, Zé. Bom, falando só um pouco aqui do ecossistema Cienge, quando a gente olha em termos de o que a gente tem feito, né, a gente tem focado muito o desenvolvimento dos nossos produtos para cada vez mais auxiliar os nossos clientes com essas demandas. E a IA, ela é uma ferramenta que nos possibilita fazer algumas coisas, entregar valor para o nosso cliente em algumas frentes que antes a gente não tinha tecnologia disponível. Então, em termos de roadmap, evolução de produto, tem bastante coisa que a gente já fez, mas cada vez mais a gente tende a levar para os nossos sistemas processos de negócio autônomos, ou seja, tirando uma carga operacional dos nossos clientes e trazendo para dentro dos nossos sistemas boa parte do trabalho operacional que era feito ou que ainda é feito pelos nossos clientes. Indo para a ponta do mercado, para incorporadoras, construtoras, realmente está todo mundo empolgado ou assustado, mas ninguém está indiferente com o que a IA pode trazer. Muito eu tenho visto, eu tenho conversado com muito cliente, eu tenho conversado com muita empresa do que de fato está sendo feito, né? E o que a gente percebe, Zé, é uma
é uma adoção ainda desestruturada. Quando eu falo ainda desestruturada, há um direcionamento corporativo, há um direcionamento das lideranças sobre temos que aplicar IA, temos que fazer alguma coisa em IA, mas ainda há pouca clareza de por onde começar, o que eu faço, como eu faço, e quem tem já aplicado IA na prática, quem tem de fato utilizado ferramentas de IA nas suas operações e colhido resultado, já tem um pouco mais de clareza. E aí, o que eu posso compartilhar aqui? IA nada mais é do que uma ferramenta, um conjunto de ferramentas que se alimentam de dados, de informações. Então na prática, quem tem usado IA e colhido resultados é quem primeiro se automatizou, implementou tecnologia em seus processos. Ou seja, aquela sua primeira pergunta de importância da tecnologia, ela é basilar. Você tem que ter processos bem mapeados, você precisa conhecer os seus processos e, a partir daí, você consegue automatizá-los com IA. Então, o que eu posso trazer de percepções práticas sobre a adoção? Mapeie os seus processos, entenda os seus processos de negócio, entenda quais processos que você tem hoje no dia a dia, que você consegue ter um controle, que você consegue auditar, porque quando a gente fala de IA, uma das premissas principais é a capacidade de nós termos processos documentados e escaláveis. E na construção a gente tem muito disso, a gente tem muito processo. O nosso negócio ele é muito processualizado, ou seja, é terreno fértil para a gente aplicar IA. E aí o ponto de partida é qual o processo mais simples que eu tenho dentro da minha operação. Não precisa ser o processo que traga mais impacto financeiro ou onde eu vou ter uma maior redução de pessoas, mas qual um processo simples que eu consiga testar. E aí você aplica ferramentas de IA neste processo, começa a medir resultados e depois você vai levando para outros processos. Aonde quem está aplicando IA está colhendo resultados práticos? Muito na parte comercial. Então, tudo que diz respeito à jornada comercial, agendamentos com clientes, você ter um SDR para fazer agendamento com os corretores de forma virtual, você capturar essas informações é uma grande alavanca. Por quê? Porque você tem um script de como se relacionar com esse cliente até colocar um corretor lá em contato com ele. Outra adoção de IA que muitos clientes nossos têm feito, processo de cobrança. Imagina que você tem a sua carteira de clientes, adimplentes, inadimplentes, e você tem suas políticas de negociação, suas políticas de desconto. Como eu aplico IA para ler as suas políticas, entender as suas políticas de relacionamento, de cobrança, junto com a sua base de faturamento, a sua base de contas a receber, ou seja, entender que clientes estão inadimplentes e, de forma automatizada, você se relacionar com os clientes, propor uma negociação, gerar um novo boleto, e com isso você acelera o processo. Você tira muito da interferência humana e você consegue ganhar muita escala. Então, quando a gente fala de adoção de IaaS, passa muito por isso. Que processos que eu tenho em grande volume na minha operação que uma ferramenta de IA poderia me ajudar a ser mais escalável? A minha próxima pergunta você já respondeu quase toda ela, sabe? Você leu aqui o meu pensamento, porque eu ia te perguntar exatamente se os maiores ganhos de IA você vê na comercial, engenharia, planejamento, compras, financeiro, pós-obra. Então, você acabou de dizer para nós aqui que, primeiro, deixa eu tentar resumir, é naquela área que você tem processos já consolidados, processos bem feitos. E segundo, é que você já tem a parte de cobrança, a parte de relacionamento, aquilo que você pode substituir uma pessoa, né, que seriam os melhores usos. Mas essa parte de planejamento financeiro, porque eu começo a ver, sabe, Cris, que a gente vai ter tantas opções, tantas coisas novas que virão, até consolidar novos padrões, que as simulações serão muito importantes.
E aí eu vejo a IA como uma grande ajuda para a gente, né? Eu queria que você discorresse um pouco sobre isso. Quais são as melhores áreas para a gente investir? Legal. Eu dei dois exemplos, um do comercial e um do financeiro na área de cobrança, mas quando a gente olha aplicações de IA, eu diria que o foco central está em processos repetitivos, escaláveis e que você tem um grande volume de dados. Então, por exemplo, vou dar mais alguns exemplos, né? Orçamento. Você hoje, com ferramentas de IA, você consegue montar um orçamento paramétrico, até mesmo um orçamento executivo, fazendo extração de quantitativos de um projeto, seja ele em BIM ou um projeto em 2D. Você consegue fazer um paramétrico em 5 minutos, você consegue fazer um orçamento executivo em 1 hora, 2 horas, que é um trabalho que um orçamentista levaria 1, 2 semanas para fazer um orçamento detalhado. Por quê? Porque é um grande volume de dados e existe um processo de construção desse orçamento estruturado. Então a IA consegue ajudar muito nisso. Planejamento de obra, mesma coisa. Hoje você tem ferramentas como a Prevision, por exemplo, que você faz todo o seu planejamento e você replaneja a obra à medida que você vai encontrando gargalos, semanalmente, quinzenalmente. Aonde que a IA ajuda? A IA ajuda com base até no teu histórico, com base nas tuas informações, ela consegue extrair isso e proativamente sugerir alguma priorização onde você já tem algum gargalo previsto. Então, de forma geral, a IA ela vai ser muito relevante com grande volume de dados. Pegando um gancho do que você me provocou, e aí conectando novamente com reforma tributária. A gente vai viver agora, 2027, 2028 principalmente, um momento de entender impactos da reforma tributária frente ao RET para as obras que a gente está em fase de análise de viabilidade. Como que eu faço? Como que eu faço num projeto que eu estou neste momento fazendo uma análise de viabilidade, mas que eu devo executar pós entrada da reforma tributária? Como é que eu faço para analisar os impactos que a reforma tributária vai ter sobre esse meu projeto? É um volume de dados muito grande. Realmente é um volume de dados muito grande e a IA pode ajudar. Ou seja, a IA pode ler todas essas informações, ela pode fazer as simulações para você, pode fazer uma calculadora, simular cenários migrando para o processo de IBS ou CBS ou mantendo com a tributação do RET para que você avalie o impacto real sobre isso. Aí o papel de todos os profissionais da construção cada vez menos vai ser produzir os dados, imputar dados em planilhas, etc, etc, mas muito mais analisar as informações, analisar tendências, analisar essas informações que a IA vai trazer, eventualmente ela vai sugerir, mas a gente vai precisar muito dos humanos, muito bem capacitados, principalmente com um perfil ainda mais sênior, um perfil muito mais de análise de tomada de decisão do que propriamente um perfil de execução. Isso aí eu acho que você toca num ponto fundamental, até para os jovens que nos assistem, né? Qual o caminho a seguir? Eu acho que cada vez mais, é a opinião minha, eu queria escutar a tua, cada vez mais o ser humano é um trabalho de análise, de criação, um trabalho muito mais de criatividade, vamos dizer, do que efetivamente daquelas coisas rotineiras, né? Porque, vou dizer, você tocou na reforma tributária, e a reforma tributária, apesar de dizer, de todo mundo dizer, você mesmo disse aqui, porque logicamente você falou no geral, né, que ela simplifica tributos, no caso da incorporação, ela tornou extremamente mais complexa. Né? Vou dizer, hoje você chega lá, paga o teu imposto sobre faturamento e está resolvido. Agora você tem redutor social, você tem abatimento de terreno, de outorga, de IPTU, de TPI, escambau. Você tem 500 mil, você tem insumos que você recebe carregando um tipo de imposto, outro, uma quantidade diferente. Tem uma complexidade muito maior. Então você já começou, mas eu queria só a tua reforçada aí, da importância que a gente vai ter na tecnologia, principalmente na incorporação, tá? Para você poder, vamos dizer assim, ter
a qualidade da tua contabilidade, do teu pagamento de tributo adequado, vai precisar muito de tecnologia. E esse outro lado também do perfil dos próximos profissionais, sabe, Cris? Vamos lá, vamos separando os dois pontos. Sobre a adoção de tecnologia, e aí até a sua primeira pergunta, né, no início do nosso papo. Tecnologia não vai ser mais diferencial, não vai ser mais algo que vai permitir que as incorporadoras se coloquem num outro patamar, vai ser realmente algo higiênico. Quem não tiver tecnologia não vai sobreviver. Como que você vai apurar todos os créditos tributários de todas as suas obras? Como que você vai conseguir levar isso para saber quais são como que você vai aplicar os redutores, como que você vai entender qual que é o correto tributo que você tem que aplicar, considerando todos esses créditos na hora de fazer a sua venda, na hora de planejar sua tabela de preços. Então, tecnologia deixa de ser algo que era um nice to have, ou seja, era um diferencial competitivo até muito pouco tempo atrás, e passa a ser fundamental para você existir no nosso mundo. Então, sem tecnologia, de fato, não existe a menor possibilidade das consultoras incorporadoras sobreviverem nesse novo cenário de reforma tributária. Sobre o perfil dos profissionais, é isso mesmo. A gente vai viver uma transformação. Algumas atividades, fala-se muito que algumas atividades vão deixar de existir, vão morrer, a gente não vai mais ter alguns profissionais, enfim, mas eu discordo um pouco. Eu acho que ainda há espaço para todo mundo, desde que a gente consiga entender o que muda no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, vamos lá, eu falei sobre orçamento, né? Que hoje você consegue montar com a ajuda da IA, você consegue montar um paramétrico em 5 minutos, você consegue montar uma EAP, um orçamento executivo em 1, 2 horas a partir de um projeto. O orçamentista vai morrer? Não vai morrer, mas o orçamentista, como a gente conhece hoje, com a entrega que ele faz hoje, vai ter muita dificuldade, sim. Por quê? Porque a IA vai fazer boa parte do trabalho operacional que ele faz hoje. Mas esse é um profissional que cada vez mais vai ser valorizado pela capacidade crítica de entender o que a IA produziu e como que aquilo de fato se transforma em um orçamento execuível. Então, o que a gente vai viver em todas as áreas de uma incorporadora é uma seniorização de time. Cada vez um time muito mais voltado a interpretar dados, entender o que os dados estão trazendo, coletar informações, benchmarks entre obras da própria incorporadora, como é que eu aprendo com algum erro, Isso. alguma coisa da A outra busca obra. do dado, né, Cris? Isso. A busca do dado que vai alimentar a IA. A busca dos Isso eu acho um dados. fator fundamental. E um ponto também que é importante a gente também desmistificar sobre IA é que IA não faz mágica. Se eu não tenho uma estrutura de dados, de processos e de informações bem estruturadas dentro da empresa, a IA só vai acelerar esse problema. Então, é sempre importante a gente relembrar que dado ruim entra, dado ruim sai. Então, a qualidade da informação que a gente está levando para a IA nos ajudar a processar essa parte mais operacional, ela é fundamental. E aí sim, como que os profissionais que vão estar nessas empresas do futuro vão analisar essa informação e retroalimentar a própria IA para que ela também evolua, esse sim passa a ser um perfil bastante relevante daqui para frente. Tem um outro ponto que sobre isso, Cris, que só para acrescentar, já queria ir para outra pergunta, que é assim, eu vejo que esse mercado cada dia cresce mais. Crescendo mais, você tem mais empresas entrando nesse jogo. E isso quer dizer maior concorrência, sabe? E a maior concorrência, quem ganha é quem é mais competitivo. Então é aquela coisa, vamos dizer, que um jogo entre dois times de futebol, que um é muito parecido com o outro, ganha o jogo por um detalhe.
Então, como é que eu vejo o futuro desse mercado? Exatamente a mesma coisa. São pequenos detalhes que darão um sucesso ou fracasso eventual de empreendimentos pela análise que a gente tem que ter tudo quanto é ferramenta na mão para poder dar vamos dizer assim, uma entrega legal sobre isso. Mas eu queria te fazer uma pergunta também voltada a todo esse lado que você conhece, toda essa turma aí das empresas. Você não acha que o pessoal ainda está subestimando a complexidade operacional que vem pela frente? Ou não? Desculpa, em relação à tecnologia. Reforma, reforma tributária, essas coisas todas. Quando a gente fala de reforma tributária, aí a minha percepção é que 2026 tem sido um ano bem, bem intenso, embora essa discussão já devesse estar mais na pauta de todos há mais tempo. Mas quando eu olho de uma forma geral, as empresas mais organizadas já estabeleceram comitês internos, envolvendo não só o time da contabilidade, do financeiro, mas mesmo a turma da engenharia que está trabalhando em análise de viabilidade, eles têm criado comitês para capacitar os times. Entendo que as entidades setoriais, CEBIC, Sinduscom, ADEME, têm promovido muito a discussão, têm exercido um papel relevante em promover a discussão, em promover o tema, porque, de fato, as regras do jogo mudam a partir de janeiro de 2027, de uma forma efetiva. A gente está vivendo agora um momento de transição, mas o real impacto na mudança do modelo de negócios, porque eu de fato acredito que vai mudar muito o modelo de negócio de muitas empresas, de muitas incorporadoras que são nossos clientes, que fazem obra de determinada forma, que não conseguiram ainda entender o real impacto. Então, se eu pudesse resumir, entendo que as entidades têm exercido muito ativamente o seu papel, mas ainda há uma passividade grande do mercado de forma geral em entender essa complexidade, entender Exatamente. a necessidade Eu de... também sinto isso, viu, Cris? Oi? Eu também sinto isso claramente. É, Sabe, as pessoas sabem que é um problema, elas têm noção, mas elas não se enfiaram de cabeça para entender exatamente do que se trata. a gente tem participado de muitos eventos, a gente tem promovido eventos. Há 2 semanas atrás, a gente promoveu um evento em Porto Alegre com mais de 200 incorporadoras, falando de reforma tributária, dos impactos, e é chocante ainda que uma parte pequena está trabalhando nisso, está trabalhando em entender e aprofundar esse conhecimento. Nós também, embora a gente seja somente provedor de tecnologia, e o que a gente ouve muito dos clientes é: o Cienge vai estar preparado? Sim, o Cienge vai estar preparado, mas não é somente o Cienge estar preparado para reconhecer o IBS e o CBS. É o seu negócio estar preparado para entender qual a mudança no modelo de negócio que você vai viver, porque do nosso lado, sim. Então, a gente também tem, como um ator relevante nesse mercado, a gente também tem promovido eventos. No próprio site do Cienge, a gente desenvolveu uma sessão exclusiva sobre o tema reforma tributária, onde tem todas as normativas, onde a gente gravou webinars com especialistas, ou seja, onde a gente aprofunda o tema, mas, de fato, cabe a cada uma das empresas que vão sofrer esse impacto começarem a se preparar, começarem a entender os impactos, como que eu reavalio algumas coisas no meu modelo de precificação, enfim. Cris, a gente sabe, você já citou aqui, isso eu acho que é a coisa mais óbvia hoje no setor, que é a carência de mão de obra, né? Principalmente a especializada. Você acha que a tecnologia vai conseguir compensar, ao menos em parte, essa falta de mão de obra? E de que forma ela faria isso? Quando a gente fala em tecnologia, né, é importante a gente olhar a tecnologia como algo mais amplo, né? Por exemplo, eu entendo que a industrialização é uma aplicação efetiva de tecnologia, ou seja, hoje a gente tem tecnologias em métodos construtivos
que nos permitem fazer bastante do que a gente fazia necessariamente no canteiro off-site. Então, tecnologias de métodos construtivos ajudam muito. E quando a gente fala de tecnologia como software, como ferramental, acredito que sim, acredito que seja dentro do canteiro você ter ferramentas de visão computacional, por exemplo, eu ter uma câmera num capacete de um operário que, à medida que ele circula pela obra, eu já consigo fazer fichas de verificação de serviço, isso já ir para o meu sistema. Então, eu começo a ter menos necessidades de algumas atividades operacionais, mas aquelas atividades voltadas efetivamente à construção, essas são puramente humanas. Então, aonde a tecnologia vai apoiar muito? O que é atividade repetitiva operacional? Vamos tirar esse esforço do time da ponta, vamos levar para dentro de sistemas para que, de fato, a gente tenha um time mais sênior nas incorporadoras que possa analisar essas informações e tomar melhores decisões. Mas em relação à natureza fim do negócio, que é construir um edifício, levantar um edifício, a gente vai precisar muito de humanos ainda. Não, sem dúvida, mas eu queria, essa provocação era muito no lado, porque eu vejo assim que gestão é fundamental. Eu tenho dito muito que a gente cresceu muito o mercado no Brasil em função de segurança jurídica que foi dada e incentivos de políticas públicas. O crescimento daqui para frente ele passa por gestão e canteiro. Essa é a minha visão de futuro da construção, onde que tem lugar para você se destacar e fazer crescer. Então, eu sempre vejo esse ponto aí, como é que eu vou crescer em gestão, como é que eu vou crescer isso aí. Bom, passa por uma palavra básica, né, Cris? Chamamos planejamento. Então, vamos dizer assim, eu também vejo que a gente, fazendo um planejamento mais adequado, estudando mais a fundo o projeto, o ciclo construtivo, o modelo construtivo, todas as coisas, a gente começa a ser mais competitivo e começa, assim, a reduzir a quantidade de mão de obra, usando cada vez mais a mão de obra especialista, que é aquela que você pode pagar mais e pode dar condições, porque ela tem uma produtividade maior. Então, é isso que, na mesma linha do jogo de futebol lá, de ganha no detalhe. 100% de acordo, 100% de acordo. Entender como que a tecnologia possa ser de fato uma aliada para tirar atividades que até algum tempo a gente não tinha uma tecnologia disponível para auxiliar, então a gente precisava realmente de pessoas, né? Então, nesse sentido, eu concordo totalmente, faz todo sentido, sim. Agora, uma outra pergunta, Cris, é na linha de para que eu possa aumentar a produtividade, ter uma competitividade melhor dentro do meu setor, é óbvio que também precisa investir. E aí eu tenho que ter investimento, tem que ter investimento em novas tecnologias e em gestão, principalmente. Eu vejo essas duas como os dois grandes focos, né? Tecnologia construtiva e a parte de gestão de tudo isso. Só que às vezes é difícil fazer com que essas duas coisas caminhem juntas, né? Certo? Porque, vamos dizer, é uma mudança cultural muito grande. Pô, eu vou ter que fazer um investimento, mas, puxa, eu vou começar comprando uma tecnologia de painel de fachada ou eu vou comprar um sistema de IA que vai me ajudar, não sei o quê. Sabe, eu queria muito te explorar se você acha isso um problema ou se não acha isso um problema. Este apetite das empresas em fazer investimento para essa inovação de gestão e tecnologia, como é que você vê esses dois pontos? Zé, a minha leitura, isso vale muito para o nosso setor, vale, eu acho que para a economia como um todo. A gente está no meio de um processo que não é uma transformação, é uma revolução. Então, tudo que a gente conhece, que sustentou os nossos modelos de gestão, os nossos modelos de acompanhamento de negócios, até muito pouco tempo atrás, vão passar por uma transformação. É difícil, sim,
esse trade-off de o que eu priorizo. Priorizo mais modelo de gestão, priorizo mais método construtivo, priorizo mais uma avaliação se vou com mão de obra direta ou indireta, priorizo mais se me adequo para começar a fazer habitação de interesse social ao invés de médio alto padrão por conta de taxa de inflação. Ou seja, é um conjunto de estímulos que o empresário sofre no dia a dia, que ele tem que estar constantemente avaliando. E qual é a minha leitura? Diferente de momentos com menos turbulência e menos impacto externo, eu acho que daqui para frente a única certeza é que a quantidade e a velocidade das mudanças ela vai ser cada vez maior. Então, qual é a grande transformação ou a grande mudança em como fazer isso dentro de uma incorporadora? Na minha visão, é estar muito atento em tudo que está acontecendo, está muito conectado com o que está acontecendo. E é em várias frentes. É na frente de mão de obra, é na frente de reforma tributária, é na frente de processo de negócio, é na frente de método construtivo, é na frente de formas de captação para funding, porque também é um outro impacto absurdo que a gente cada vez mais tem no setor. É entender claramente qual a tipologia que eu vou construir em determinado terreno. Então, a grande transformação que eu vejo no setor é a necessidade de termos líderes cada vez mais sedentos por entender o que está acontecendo e se adaptarem rápido. Vai ganhar o jogo, não quem vou fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu minimamente preciso entender tudo que está acontecendo no setor, porque é muita coisa, e aí no meio do caminho estoura uma guerra no Oriente Médio, e o preço dos insumos vai lá para cima, e o INCC dispara, e vai acontecer de novo, e como que nesse cenário de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente entende, consome essas informações e ajusta a rota dos nossos negócios todos os dias. Não temos mais espaço, por mais que a gente sabe que uma das características centrais do nosso setor é que são produtos que levam 5 anos para ficar prontos. Então, como é que nesse cenário que a gente vai continuar levando 5 anos entre o projeto de incorporação, início de canteiro, finalização de vendas, entrega de unidades, como é que nesse cenário onde o produto leva 5 anos ou em torno de para ficar pronto, mas diariamente tudo muda, como é que a gente está constantemente se adaptando e corrigindo rota? Eu acho que não é, na minha visão, Zé, não é foco mais em olhar modelo de gestão ou foco mais em métodos construtivos. Preciso mudar o entendimento de que vivemos num negócio estável. Não vivemos. Cada vez mais a velocidade dessas transformações vai ser muito rápido. E para sobreviver, para ganhar dinheiro, para ter negócio rentável daqui para frente, cada vez mais a velocidade de adaptação passa a ser um grande diferencial. Vamos lá. Para nós já irmos para o final agora, te fazer uma última pergunta aí, já agradecendo demais a tua participação, a tua competência e tudo isso. Mas agora eu vou te pedir uma bola de cristal aí, tá certo? Para você pensar assim, nós estamos no ano de 2035, como será uma construção de sucesso, uma construtora de sucesso nesse ano de 2035, e o que ela estará fazendo de diferente do que se faz hoje para ela ter sucesso naquela época. Realmente, essa é facinha, Cris. Realmente precisa de uma varinha de condão para pensar nessa. Mas, Zé, eu te diria assim, primeiro, como chegar vivo em 2035. Eu acho que para chegar vivo em 2035, passa muito pelo que a gente discutiu ao longo da nossa conversa hoje. Modelo de gestão, tecnologia, adaptabilidade, entender as mudanças tributárias do país, qual o impacto que isso vai trazer para os negócios,
Eu acredito de verdade que em 2035 a gente vai ver um setor da construção muito, muito, muito mais industrializado do que a gente tem hoje, menos dependente de mão de obra no canteiro. Acredito que essa falta de mão de obra especializada ela tende a se agravar, então é um caminho natural a industrialização. Isso vale não só para empreendimentos de habitação de interesse social, mas eu acho que vale também para médio e alto padrão, encontrar aonde a gente consegue industrializar, o que industrializar. Eu acho que vai passar muito por novos métodos construtivos, olhando o que a gente vai ver até 2032 como essa janela de adoção integral da reforma tributária. Acredito que muitas pequenas incorporadoras não estarão mais entre nós lá em 2032. Eu acredito que o setor deve passar por uma consolidação de pequenas incorporadoras que se tornarão médias incorporadoras, que precisarão cada vez mais ter ganho de escala para ser competitivas. Cris, eu vou te cortar aqui porque você fez uma coisa que eu acho que é muito importante, que é isso, que vamos dizer, quando você inova, quando você tem uma necessidade maior de investimento em tecnologia, logicamente que as que têm mais músculo saem na frente. E isso é uma coisa que as pequenas e médias têm que estar analisando hoje para saber como elas vão trabalhar no futuro. Muito importante a tua colocação. Boa, mas continuo? Claro, claro, claro. Então, eu acredito que a gente vai passar por um processo de consolidação no setor, numa necessidade de, para você evoluir, para você sobreviver, para você continuar crescendo, você cada vez mais precisar ter escala. Então, a gente vê as grandes incorporadoras muito à frente em termos de musculatura, em termos de como elas capturam valor. Acredito sim que pequenas incorporadoras vão passar por um processo de consolidação, formando médias incorporadoras, eventualmente grandes incorporadoras, para poderem ter mais escala, seja na adoção de tecnologia, seja na adoção de novos métodos construtivos. Então, acho que o setor vai passar por isso. A gente tende a ter um setor, não digo com menos empresas em 2035, mas com empresas muito mais robustas e muito mais aptas a fazer negócios com maior escala. Eu concordo com você, eu acho que isso é um ponto fundamental. A gente brigou um bom tempo atrás aí, mas infelizmente não andou suficientemente, que é o seguinte, eu vejo o Brasil com empresas gerando tecnologia e construtoras sendo montadoras, optando pelas várias tecnologias que estejam à disposição ali na prateleira. Então eu idealizo um produto e esse produto eu vou entregar para o meu cliente. O que, que eu tenho que saber? Eu tenho que saber localização, tenho que saber renda, tenho que saber tipo do produto, canal de venda, projetista, aprovações, todas essas coisas. É um know-how do incorporador. E a técnica, vamos dizer assim, a tecnologia a ser usada, eu vou ali na prateleira e escolho, como hoje a indústria automobilística escolhe o freio, não é ela que faz o freio, não é ela que faz a roda, não é ela que faz muita banco, a maior parte das coisas dentro do automóvel, ela só foca naquilo que é fundamental para ela. Mas, Cris, queria agradecer demais aí você por essa coisa, pelo esse nosso bate-papo aqui. Pena que a gente já estamos aqui com quase 50 minutos de conversa, né? Então já foi longe. Queria te parabenizar pelo sucesso que é o Cienge, todo o ecossistema Cienge que você está à frente aí, né? Desejar muito sucesso no Constru Summit, né? Muito mais sucesso, que é realmente uma grande fonte de informação. E até abrir espaço aí para você falar um pouquinho do Constru Summit, né? De como é que ele vai ser esse ano e coisa e tal, e a gente já se despede aqui de quem está nos assistindo. Bom, obrigado, Zé, obrigado pela oportunidade. Confesso que eu cheguei aqui com um frio na barriga, sempre uma ansiedade de poder ter essa troca contigo. Obrigado pelo espaço. Acho que
você tem conseguido endereçar aí temas bastante relevantes do nosso setor. E para mim é uma satisfação poder compartilhar um pouco da nossa visão, do nosso entendimento do setor, um pouco do que a gente acredita, para onde o setor vai. Falando do Constru Summit, então, agora dias 1 e 2 de julho de 2026, em Florianópolis, no Centro-Sul, a gente vai realizar a 8ª edição do Constru Summit. Esse ano a gente espera receber em torno de 2.600 pessoas, basicamente decisores, C-level, de construtoras e incorporadoras do mercado de uma forma geral. É um evento que a gente trata dos principais temas de inovação, de gestão, de tecnologia, os principais temas que estão tirando o sono do setor, mas principalmente os principais temas que são oportunidades de negócio, para onde o setor vai. Vai ser um prazer poder contar contigo, Zé, e com toda a sua audiência conosco aí, compartilhando mais um Constru Summit agora em 2026. Obrigado, Cris. Obrigado a todos que nos deram a alegria e o prazer de estar nos escutando aqui. E até a próxima oportunidade. Um abraço a todos. Muito obrigado, um abraço.